Olá, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo Explicado. Eu sou Eliane Alencar e estou aqui para mais uma história psicografada. Essas histórias são psicografadas por mim durante os trabalhos espirituais realizados na nossa casa espírita, o Núcleo Espírita Kardecista Renascer. São relatos de espíritos que se comunicam de maneira espontânea durante os nossos trabalhos. A história que trago hoje foi psicografada no dia 16 de novembro de 2023 e ela começa assim. Eu passava horas sentada na cadeira de balanço na sala da frente de casa. Abria a janela e ficava ali, com as agulhas grossas de tricô dançando entre os dedos. Admirava sempre, como se fosse a primeira vez, a beleza das cores do fim de tarde e o jogo das luzes à medida que a noite caía. Fazia décadas que eu estava ali. Ainda jovem, me casei com Sebastião, que vi pela primeira vez no dia do casamento. Devido à perna deficiente, minha família ofereceu à família de Sebastião um dote irrecusável. Eu era a primeira filha de Julinda e Miguel. Por um descuido da parteira, tive meu pé torcido no nascimento, que jamais voltou para o lugar, e manquei por toda a vida. Os primeiros tempos foram apavorantes longe da minha família, na casa dos sogros. Minha sogra, Alda, e as cunhadas não perdiam uma única oportunidade de me humilhar. Mulheres amargas e mal-humoradas que apenas reclamavam e maldiziam. Sebastião ficou positivamente surpreso quando me viu. Haviam-lhe falado apenas da minha deficiência, e ele não esperava que eu fosse bonita, com o nariz delicado, grandes olhos claros e os longos cabelos sedosos cor de mel. Ele era gentil, e havia um sentimento do homem pela mulher que ia além da pena ou compaixão. Eu e meu marido nos entendíamos bem, pouca conversa, nenhuma briga. Os anos se passaram e nada de eu conseguir engravidar. Fiz de tudo: rezas, simpatias, garrafadas, promessas, benzeduras e dietas das mais mirabolantes. Meu sogro morreu e as cunhadas se foram. Uma para o convento e a outra se casou com um viúvo cheio de filhos. Ficamos Sebastião, eu e a sogra. A casa vazia ficou imensa. A propriedade tornou-se uma grande produtora de café. Eu ajudava Sebastião a cuidar das contas e dos empregados. O serviço de casa ficava por conta dos funcionários, inclusive os cuidados com Alda, que finalmente me deixara ter paz. Lenira veio ajudar a cuidar de Alda. Notei que Sebastião já não me procurava na cama como antes, e não me surpreendi com a gravidez da criada. Nas últimas semanas de gestação, meu marido levou-o para a casa de sua irmã. Mais algumas semanas, e ele apareceu com uma bebê chorona e rosada, embrulhada como um pacotinho. Deitou a pequena em meus braços, todo contente. Não havia necessidade de explicações. Demos à criança o nome de minha mãe, Julinda. A jovem Lenira continuaria presente naquela casa, embora sumisse de nossas vidas. Depois veio Maura, e mais uma vez a infidelidade de Sebastião cresceu a olhos vistos na barriga da empregada. Maura também foi levada para a casa da cunhada, mas daquela vez não apareceu nenhum bebê. Soube, pelas conversas dos empregados, que Sebastião rejeitara a filha bastarda, por ser outra menina. Veio Vicentina e mais uma criança gerada em minha casa. Finalmente, daquela vez, veio o filho varão que meu marido tanto queria. Eu e o esposo continuamos cuidando dos negócios enquanto as crianças cresciam. Eu as aceitava em casa como quem cumpre um dever, sem afeto ou carinho.
Elas alimentavam diariamente a mágoa da infidelidade de Sebastião e a dor de ser uma mulher incompleta. Após meu casamento, tive pouco contato com minha família. Meu pai logo ficou viúvo e se perdeu nos caminhos dos romances vulgares e prazeres fúteis. As irmãs se casaram e foram viver com seus maridos e filhos. Trocávamos correspondências cheias de formalidades, vez ou outra uma visita fria. Embora nada fosse dito em voz alta, eu sabia que elas se escandalizavam com minha família. O tempo passou como não podia deixar de ser. Alda se foi e as crianças continuavam crescendo. Tiãozinho era o orgulho de Sebastião, que não disfarçava sua preferência pelo garoto. Julinda estava com 12 anos e Tiãozinho com 8, quando Maura apareceu à minha procura. Ela enfrentara muitas dificuldades, mas cuidou da criança que muito amava enquanto pôde. Agora estava bastante doente e me implorou que cuidasse de sua filha com meu marido. A menina, Carolina, estava com 9 anos. Pela primeira vez em minha vida, enfrentei meu marido quando ele se recusou a receber a filha. Alguns anos depois, a filha mais velha cismou de ir atrás da mãe biológica. O pai tomou isso como um desaforo e Julinda fugiu com um dos empregados da fazenda, cujo romance o pai proibira com veemência. Soubemos que foram morar em Goiás e a primogênita morreu no parto de um dos filhos, sem nunca ter encontrado sua mãe biológica. Embora o pai pouco se importasse, Carolina mostrava-se grata. Era meiga e gentil. Me afeiçoei à garota. Tornou-se minha grande companheira e estávamos sempre juntas. Aos 19 anos, casou-se com o filho de um fazendeiro vizinho e continuamos muito próximas. 2 anos após o casamento de Carolina, a vida tomou um rumo inesperado. Tiãozinho estava com 20 anos quando sofreu o acidente. Um touro enfurecido o pegou com um chifre e o arrastou pela estrada de cascalho. O rapaz agonizou por algumas semanas e não resistiu. Sebastião foi consumido pela tristeza. Sofreu um derrame e viveu acamado até desencarnar, cerca de 10 anos depois. Carolina, o marido e seus 2 filhos vieram morar comigo. Meu genro tomou frente na administração dos negócios e minha filha nos cuidados domésticos. Tiveram mais 2 crianças que nasceram em minha casa. Eu ocupava meu tempo cuidando de Sebastião e dos pequenos. Me apeguei àquelas crianças que me chamavam carinhosamente de mãezinha. No convívio cotidiano, construí por eles o amor que não consegui sentir pelos filhos de Sebastião. Entendi como Deus havia sido generoso comigo, me dando outra oportunidade, e retribuí, buscando fazer todo o bem possível àqueles que me cercavam. Eu via a presença de Maura, mãe biológica de Carolina, em cada um dos nossos empregados. Meus netos cresceram e, à exceção de Valéria, a mais nova, que continuou comigo, formaram suas famílias, mas permaneceram por perto, me fazendo companhia nos meus últimos anos. Carolina e o marido se foram e eu ainda vivi, até os 92 anos, feliz por estar junto à minha família. Não percebi como aconteceu minha mudança do plano material para o plano espiritual. As pálpebras foram ficando um pouco mais pesadas a cada dia, os movimentos paulatinamente mais lentos, até que o corpo não mais se mexeu e os olhos se fecharam neste mundo. Braços amigos me levavam até a cadeira da sala principal onde eu gostava de ficar, e eu abria os olhos para uma nova realidade.
Recordações vieram muito nítidas, e os arrependimentos amarguravam meu espírito. Vi a casa se destruindo, as paredes ruindo, as telhas voando para longe e o mato crescendo e cobrindo a janela. Diante do corpo fluido, o pé torto já não me causava dor nem incômodo. Tive saudades de Sebastião. Lágrimas abundantes lavavam as mágoas. Veio Carolina toda iluminada, e eu pedi sinceramente perdão a ela, a seus irmãos e às mães que me deram seus filhos. Depois veio Maura e eu me senti envergonhada diante dela. Ela me agradeceu por ter cuidado de sua filha e dos filhos de sua filha. Maura me acompanhou até meu novo lar, onde pude me refazer, não de imediato, mas no tempo preciso. Tempos depois, pela graça divina, revi meus netos amados. Valéria e Valdo já desencarnados, ela trabalhando, ele se refazendo. Walter e Wanda ainda encarnados, ambos já velhinhos, gastando suas últimas energias. Foi um encontro leve. Agora, enquanto faço tricô, penso animada com o futuro. Irei reencarnar e receber novamente os filhos que não consegui amar. Da mesma forma, gerados fora do meu ventre, e anseio por amá-los como não fui capaz. Pelo Espírito, Jaqueline. É comum eu ficar emocionada durante os trabalhos de psicografia, mas particularmente com essa história, eu me emocionei bastante. Eu pude sentir a presença da Jaqueline, um espírito muito consciente, muito lúcido e muito amoroso. Essa história, rica em seus detalhes, em suas personagens, relata a vida de vários espíritos que se reúnem em uma mesma família. Jaqueline, a narradora, conta sua história que se mistura às histórias de outras vidas, de outros espíritos. Se tivéssemos a chance de ouvir as histórias narradas por estes outros espíritos, seriam outras histórias, provavelmente histórias muito diferentes. Porque cada um percebe a vida, a sua existência individual, sob vieses particulares, muito pessoais, conforme suas histórias pregressas e sua condição evolutiva. A vida do espírito é uma só. Quando o espírito desencarna ou quando ele reencarna, não é um recomeço no sentido literal, mas é a continuidade da vida, da mesma vida. E nós, ao longo de nossa única vida, nos reunimos a outros espíritos com um propósito. Nada acontece por acaso. No livro A Gênese, Kardec diz o seguinte: o universo é, ao mesmo tempo, um mecanismo incomensurável, acionado por um número incontável de inteligências, e um imenso governo, no qual cada ser inteligente tem a sua parte de ação sob as vistas do soberano Senhor, cuja vontade única mantém por toda parte a unidade. Sob o império desta vasta potência reguladora, tudo se move, tudo funciona em perfeita ordem. Onde nos parece haver perturbações, o que há são movimentos parciais e isolados, que se nos afiguram irregulares apenas porque circunscrita é a nossa visão. Se lhes pudéssemos abarcar o conjunto, veríamos que tais irregularidades são apenas aparentes e que se harmonizam com o todo. A vida, sendo governada por Deus, cuja vontade é soberana, é sempre pedagógica, tem sempre o propósito de ensinar. O espírito está em constante aprendizado. Os acontecimentos inevitáveis que nos acometem sempre têm o propósito de nos ensinar algo. São as lições que devemos aprender.
E a vida como professora não tem pressa. Repetimos a mesma prova até que aprendamos a lição, mesmo que tenhamos que repetir algumas ou muitas vezes a mesma lição. Diante das nossas dificuldades, dos problemas mais difíceis, quando costumamos perguntar por quê? Por que eu? Ou por que comigo? A pergunta mais produtiva, mais útil a se fazer é: o que tenho que aprender com isso? Quais as lições que a vida está me ensinando neste momento? Isso facilita bastante. No fim, toda a existência, todo espírito imortal caminha para se tornar perfeito, e sendo perfeito, estar em união com o Criador, em perfeita comunhão com o amor absoluto. Diz Emmanuel que cada um de nós é um mundo que gravita em torno de Deus. Nossa irmã Jaqueline, neste trecho de sua vida que ela compartilha conosco, não conseguiu amar os espíritos que chegaram até ela, pelas mãos da providência divina, como filhos da infidelidade de seu marido. E o que é muito interessante é que na mesma encarnação ela teve outra oportunidade. A filha que o marido rejeitou retornou para a vida dela e ela conseguiu criar laços com essa filha. Ela conseguiu amar essa filha e os filhos dessa filha e recebeu amor como retribuição. E depois de aprender sua lição, de passar por essa prova, nossa irmã, no plano espiritual, pede para reencarnar e receber mais uma vez aqueles espíritos que ela não soube amar, não como seus filhos biológicos, mas como filhos por ela adotados. Muitas vezes, diante de pessoas de difícil convivência dentro de nossa casa, nossos companheiros, filhos ou enteados, nós, em nossa ignorância e prepotência, reclamamos com Deus. Achamos que não merecemos aquilo ou até fugimos de nossos compromissos, de nossos deveres, esquecidos de que, possivelmente, nós imploramos por aquela oportunidade de reajuste naquele convívio complicado. O parente difícil, a criança trabalhosa, na maioria das vezes, é a solução para os nossos problemas evolutivos. Se compreendemos que nada acontece sem a permissão divina, poderemos observar que todo mal que fazemos, ou todo bem que deixamos de fazer, fazemos a nós mesmos, porque todas as nossas ações se convergem em reações sobre nós mesmos. Assim como todo bem que fazemos retorna para nós em algum momento, de alguma forma. E nós ficamos aqui com o exemplo de nossa irmã Jaqueline, que possamos nos inspirar nessa história diante de nossas próprias histórias. Que Deus abençoe esse espírito, que ela cumpra seus compromissos com amor e leveza. Muito bem, e essa foi a nossa história psicografada e comentada do vídeo de hoje. Para conhecer mais o nosso trabalho, acesse a playlist Análise de uma Psicografia aqui no canal Espiritismo Explicado. Muito obrigada por nos assistirem. Eu peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. Faça seus comentários. Se você ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal. E desta forma, você nos ajuda a divulgar o conhecimento espírita. Mais uma vez, muito obrigada por nos assistirem e até o nosso próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.